Hoje vamos falar sobre alguns hábitos que podem ferrar a sua vida de estudos. Porque não adianta nada você estudar, você passar horas se dedicando a aprender algo, se quando você não está estudando, ou até mesmo quando você está estudando, você tem alguns vícios na sua rotina que fazem você perder tudo ou quase tudo que você se dedicou, todo o seu engenho intelectual. Chamo João Lucas, sou professor, e ao final do vídeo, se você considerar que ele foi útil a você, considere se inscrever nesse canal e deixar o seu like. Assim você ajuda esse canal a crescer e ajudar mais pessoas que, assim como você, desejam viver uma vida séria de estudos. Então, sem mais enrolação, vamos começar. Eu anotei alguns pontos, e à medida que eu for citando os pontos, irei comentar acerca deles. O primeiro ponto é a procrastinação. E essa palavra é moderna, confesso que eu não gosto muito dela, mas é a palavra em voga. A procrastinação, na Idade Média, ou seja, assim que surge o cristianismo, ela tinha um outro termo técnico, e eu gosto desse outro termo técnico da procrastinação, porque dá um sentido diferente, é uma palavra diferente, que não é usado muito no dia a dia, então você tende a achar que realmente é algo muito ruim, tende a evitar. Ou seja, a procrastinação, até pouco tempo, é a preguiça, do latim, mas um termo mais técnico ainda é assédio ou assídia. E para você entender um pouco sobre a assídia, você vai ter que estudar um pouco sobre a doutrina cristã acerca dos vícios e das virtudes. A assédia, ou a preguiça, seriam os 7 vícios capitais, e o conceito dela é uma tristeza, ou seja, quem tem assídia, quem é preguiçoso, sente uma tristeza ao pensar na grandeza. Como assim? Uma pessoa preguiçosa não é a pessoa necessariamente que não faz nada. Não é uma pessoa que necessariamente fica o dia inteiro na TV, assistindo, comendo e engordando. Geralmente a gente relaciona a preguiça com a gula. Ah, o preguiçoso passa o dia dormindo. Essa é a visão mais clássica do preguiçoso. Mas o preguiçoso não é apenas isso. O assidioso é aquela pessoa que, ao pensar no que tem que fazer, e ao perceber que é dificultoso isso que ele tem que fazer, ele decide fazer uma outra coisa, ou seja, ele fica triste ao pensar no sacrifício que vai ter que fazer para conseguir aquilo que ele deseja, e para não se sentir muito culpado, para não ficar no peso de consciência muito grande, ele faz tarefas menores. Por exemplo, você, estudante, chega em casa, você tem que fazer um relatório, tem que ler um livro que o seu professor pediu, só que aí você pensa, não quero ler esse livro, vai ser muito dificultoso, vou lavar louça. Percebe que essa pessoa, quando você olha ela externamente, aparentemente ela não é preguiçosa, porque afinal de contas ela está lavando louça, ela vai limpar a casa, ela vai sair para passear com o cachorro, mas no final o que essa pessoa está fazendo é fugindo da responsabilidade dela, ela está fugindo do sacrifício. Então, a primeira coisa que vai atrapalhar a sua vida de estudos é a assídia, é você evitar o sacrifício, é você evitar abrir mão das coisas que é preciso ser desconfortáveis para você chegar num estudo efetivo. Então, a pessoa, ela quer, por exemplo, passar em uma prova muito difícil, mas não quer abrir mão, tipo, de assistir aquela série, ou a pessoa não quer abrir mão de ficar horas estudando, ou a pessoa quer sair todo dia, a pessoa quer ficar com distrações, como nós vamos já chegar. Então, a procrastinação, ou seja, enquanto você não parar e realmente enfrentar as coisas que você deseja, enfrentar os sacrifícios, abraçar os sacrifícios para conquistar aquilo que você deseja, você não vai ter avanço algum. Vida de estudos é algo sacrificante. É difícil aprender as coisas. Às vezes é tedioso. Às vezes você quer sair com seus amigos, às vezes você quer sair com a sua namorada, às vezes você quer ficar o dia inteiro assistindo série, mas a vida de estudos, como tudo na vida, exige um certo sacrifício. Você está abrindo mão desses momentos por algo maior. Então, o primeiro mal a ser vencido é a procrastinação. E como é que eu venço isso? Fazendo tudo que eu tenho que fazer, seguindo a risca. Se eu tenho que ler um capítulo daquele livro em uma semana, eu vou priorizar isso. Eu vou fazer minhas outras tarefas, evidentemente, não vou sobrecarregar as outras pessoas, mas eu vou priorizar primeiro aquilo que é capital, no caso, a minha vida de estudos. Eu não vou me distrair com coisas passageiras que, no fundo, servem apenas para mim ficar na minha consciência achando, eu não estudei porque eu estava passeando.
Ah, eu não estudei porque eu tive que limpar a casa. A casa vai ficar ali, meu amigo. A casa está ali, você pode limpar em um outro momento. Se você realmente quer avançar na vida de estudos, você tem que tratar a vida de estudos como merece, de forma capital na sua vida. Então esse é o primeiro ponto, né? A procrastinação. Se você quer saber um pouco mais sobre a assídia, eu recomendo que você pesquise um pouco na internet, ou eu posso comentar mais aqui acerca dos vícios espirituais, ou as doenças espirituais, ou pecados capitais, como as pessoas falam hoje. O segundo ponto é a falta de planejamento, né? Veja, o ser humano, ele não foi feito para viver de improviso. O ser humano, quando você vai estudar um livro de pedagogia, história da educação, por exemplo, você vê que o ser humano, ele se separa dos outros animais, porque enquanto os outros animais são muito instintivos, o ser humano ele tem poucos instintos e tem mais raciocínio. Os animais são o contrário, a maioria dos animais são brutos, esse termo mais medieval também. Os animais, eles agem sem pensar. O ser humano, ele pensa antes de agir, geralmente é assim. Isso significa que é próprio do ser humano planejar a sua ação. O ser humano tem que raciocinar, ele tem que organizar o seu modo de conduta. Então, quando você não organiza uma rotina de estudos, quando você não sabe, nem que seja algo bem básico, um cronograma de onde você quer chegar, quais livros você quer ler, onde você espera chegar lendo aqueles livros, até chegar no livro mais difícil, por exemplo, você fica desorientado e aí você não consegue estudar, porque você fica perdido. O seu imaginário, a sua inteligência, a sua memória ficam caóticos. E aí você perde tudo aquilo que você queria saber. Ou seja, é aquela pessoa que não consegue lembrar o que estudou ontem ou estudou hoje, porque a pessoa não sabe o que vai estar amanhã. Ela não sabe, tipo, não, essa semana eu vou estudar isso. Esse mês eu vou ler esses e esses livros. Ou seja, a pessoa ela vai escolhendo as coisas no improviso. Ah, o que aparecer na minha frente eu estudo. Não é assim que funciona. Você tem que ter o mínimo de planejamento possível. Nesse canal eu também tenho um vídeo sobre isso. Como organizar uma vida de estudos, como organizar uma rotina de leitura. Então, procrastinação, depois um certo planejamento. Terceiro ponto. O terceiro ponto são as distrações. Começo a falar sobre a internet. Hoje em dia, nós vivemos no nosso 2025, na era da internet, nós vivemos na era da distração. As pessoas, elas não conseguem mais ficar atentas. E o primeiro princípio da aprendizagem é a atenção, é você conseguir ficar concentrado no assunto, interessado naquele assunto. Você pode ver isso nos próprios vídeos que fazem sucesso. Geralmente os vídeos são mais curtos, nós temos a geração do TikTok, a geração dos Reels, do Instagram, também no Facebook, o próprio YouTube tem os Shorts. Então, nós vivemos numa era que a nossa atenção, a capacidade de nos concentrarmos em alguma coisa está cada vez mais encurtada, está cada vez mais sendo fragmentada. E aí você precisa sempre de cada vez mais estímulos, e isso é um problema na vida de estudos. A forma de vencer isso é, primeiro, saindo um pouco do celular, ficando um pouco sem internet, fazendo coisas mais manuais, ou seja, você vai lavar a louça, lava a louça sem ouvir vídeo. Isso serve para mim também, tá? Quando eu não me cuido, qualquer coisa, tudo que eu vou fazer eu tenho que ficar ouvindo um vídeo de fundo, ouvindo uma música. E isso é ruim para a nossa atenção. Significa que você está com a inteligência fraca, você está mimadinho. Ou seja, você precisa de um estímulo externo para conseguir focar nas suas coisas. Não é saudável você ter que almoçar assistindo um vídeo no YouTube. Não é saudável você ir ao banheiro e ter que ficar ouvindo vídeos o tempo todo. Eu sei porque quando eu não tomo cuidado, eu fico do mesmo jeito. Em 2022, por exemplo, eu queria muito ler as obras do Machado de Assis, os 9 romances dele. Mas eu não conseguia, porque na minha cabeça eu estava sem tempo. Então o que aconteceu? Eu decidi ver no meu Instagram mesmo o tempo que eu gastava no Instagram todos os dias. E eu percebi que no Instagram eu gastava cerca de 3 horas a 4 horas por dia. No YouTube, mais umas 2 horas. Então, veja, das 24 horas do meu dia, eu gastava cerca de 7, 8 horas dormindo, e a outra metade disso, a parte que eu tinha desperto, eu gastava em redes sociais. Então eu pensei, como é que eu digo que eu não tenho tempo para ler os livros do Machado de Assis, se eu gasto a maior parte do meu tempo vendo coisas dos outros, nas redes sociais, que muitas vezes não vão me agregar em nada. Então eu fiz um jejum de internet naquela época. Eu
desinstalei o Instagram, eu abri mão do YouTube, do Facebook por um certo tempo, e eu só voltei a mexer nessas coisas depois que eu li todos os livros do Machado. E olha que curioso, o Machado ele tem 9 livros de romance, né? Ele escreveu muito mais coisas. E são livros muito bons, e eu achei que eu ia demorar 9 meses para ler esses livros, porque, afinal, um livro por mês, um romance por mês. Mas, no fundo, eu li os 9 livros do Machado em cerca de 2 meses. Porque o tempo que eu gastava em rede social, o tempo que eu gastava vendo vídeos o dia inteiro, eu me dediquei lendo. Então, lendo essas 4 horas por dia, eu acabei lendo 9 livros e li muito mais que isso. Depois de um certo tempo, demorou muito para me voltar a usar as redes sociais, porque eu já tinha pegado o hábito de leitura novamente. Então, o primeiro ponto é a distração. Se você não consegue focar a sua atenção em uma coisa só, se você não consegue lidar com as dispersões que o mundo quer te oferecer, essa cultura dos vídeos curtos, dos estímulos, você não vai conseguir se dedicar e estudar um assunto de verdade. Então, é preciso fazer um jejum de dopamina, como as pessoas gostam de falar hoje em dia. E no caso, a fazer um jejum dos vídeos curtos, um jejum das redes sociais. Viver a vida sem as telas, um pouco. Sai para caminhar sem o celular, conversa um pouco com as pessoas sem o celular, tenta tomar banho, tenta almoçar em silêncio. Vai parecer muito chato, eu sei, mas com o tempo você se acostuma e percebe que, no fundo, aquilo não estava te libertando, aquilo estava te aprisionando. E aí, depois de ter falado desses pontos, uma outra forma é o estudo passivo. Muitas pessoas, elas julgam que estudam, mas no fundo elas não sabem estudar. Ou seja, a pessoa vai dar uma videoaula, ela simplesmente assiste a videoaula, fecha o vídeo e nunca mais volta a ler. Ou a pessoa, para não ter crise de consciência, ela assiste a videoaula, lê um livro e ela faz um resumo do livro, um resumo da videoaula. O resumo da pessoa, primeiro, que é meio que uma transcrição da videoaula. A pessoa copia tudo o que o professor fala. Então a pessoa não está pegando os pontos mais importantes, os pontos mais relevantes, ela está simplesmente transcrevendo o que o professor quis dizer. E aí você pensa, ela vai voltar no assunto depois. Não, aquele resumo que ela escreveu, ela nunca mais volta a ler, e ela fica acumulando a pilha de documentos que nunca mais vão ser lidos. Então, geralmente, as pessoas não sabem estudar, não sabem ter um estudo ativo, um estudo que realmente força o cérebro delas a aprender as coisas. Então, se você é uma pessoa que abre mão dos sacrifícios, você quer estudar, mas não quer ter o desconforto, não quer abrir mão do tempo com seus amigos, não quer abrir mão um pouco de ficar em casa, em vez de ficar fazendo as coisas que você gosta fora, as dispersões do mundo, se você não quer também se organizar decentemente, estabelecer uma rotina fixa, se você não pretende também abrir mão das distrações e depois aprender técnicas de estudos que realmente funcionam e que vão fazer você estudar ativamente e não somente passivamente, você não vai conseguir avançar nos estudos. Isso é feito isso. Sobre as distrações, eu poderia até acrescentar, por exemplo, que os livros também podem distrair. Tem pessoas que leem muito. No Brasil as pessoas não leem, é por isso que eu não falo muito desse ponto aqui. Mas tem pessoas que leem muito, só que elas leem errado. Elas leem livros que, no fundo, não vão agregar em nada a elas. Então não basta ler, você tem que ler a coisa certa. Tipo, quando a gente fala, o importante é ler, leia qualquer coisa, o importante é ler. Isso é mentira, gente. Se você ler porcaria, você vai encher o seu imaginário de porcaria. Você tem que ler coisas boas, coisas que vão agregar à sua vida. Coisas que vão realmente fazer diferença. O mesmo vale para o que você consome. Eu vou consumir qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de vídeo, qualquer tipo de música, isso não vai interferir em nada no meu imaginário. Isso interfere, pessoal. Se você fica consumindo só porcaria, a sua cabeça só vai ter porcaria, porque você só consegue pensar o que está na sua imaginação. E você só consegue imaginar aquilo que você aprendeu pelos sentidos. Isso o próprio Aristóteles já dizia. Ou seja, a maior parte das pesquisas científicas, elas não dizem que nós vamos ter um conhecimento inato, como dizia Platão, que o ser humano já nasce com um conhecimento do bem dentro de si e que basta apenas, ou seja, a partir do mundo sensível, um mundo imperfeito, você ir atrás dessa parte perfeita que há dentro de você. Não. Você nasce e as coisas que você aprende, você precisa aprender a partir dos sentidos. Então, tudo aquilo que você imagina, tudo aquilo que você pensa, você teve que aprender em algum lugar. A linguagem, as imagens que estão na sua imaginação. Então, nós temos que ter um certo filtro, evitar a dispersão, organizar o pensamento e tomar cuidado com o que nós lemos, com o que nós assistimos, com o que nós ouvimos.
Isso é muito importante para a vida de estudos. Pode parecer que não, mas faz diferença. Ter um imaginário sólido seria o principal ponto para começar uma vida de estudos. Porque quem não consegue imaginar bem, não consegue pensar bem e, consequentemente, não vai conseguir aprender também. Esse vídeo vai ficar por aqui, porque talvez vai ficar muito longo. Eu quero que você comente o que você achou, se você tem mais algo a acrescentar, hábitos que você vê as pessoas fazendo, o que você mesmo faz, e que você julga que atrapalha muito a vida de estudos. Abraço!